Aqui na segunda parte do nosso vídeo, a gente vai trabalhar com as junções desses quadradinhos. Eu fui fazendo os quadradinhos um por vez, aí fui fazendo e já fui juntando no que estava na saída de praia. Quando a gente for juntando esses quadradinhos no anterior, a gente sempre começa pelo canto. Com 2 pontos altos e 2 correntes, aí gruda no quadradinho anterior e volta para aquele quadrado que a gente está trabalhando para terminar de fazer ele. Todo o tempo dessa maneira. Assim como eu tô fazendo aqui no vídeo. Tem que ter cuidado para não ir para aquele que já tá pronto. Você sempre faz e volta pro esse que a gente tá trabalhando. Quando a gente termina de fazer esse cantinho aí, a gente faz as 2 correntinhas e gruda no de trás e volta pro da frente. Aí nessa parte aqui que a gente trabalha, é 2 correntes na frente, aí volta para trás, gruda, e sempre é aquele movimento de para frente e para trás, tá, gente? Como vocês estão vendo que eu tô fazendo aí, ó. É meio complicado, talvez, de eu ensinar para vocês como é que é, principalmente para quem é iniciante, mas para quem já tem uma noção de como se faz os pontos de crochê em uma emenda, aqui já vai sair de boa. Aí as emendas não aparecem, tá vendo? Elas vão ficando assim, ó. Aí aqui, como a gente já tá na parte quase final da nossa saída de praia, vai ter cantos que a gente vai precisar ir emendando. Por exemplo, eu emendei esse primeiro canto, aí eu vou andar, aí aqui adiante vai ter 3 cantos mais ou menos pra gente emendar. A gente vai ter que emendar esses 3 cantos juntos, pegando cada cantinho e emendando. Provavelmente aqui no vídeo vai aparecer a parte que eu vou fazer isso mais pra frente. Agora mesmo, talvez eu vá fazer isso nesse vídeo aqui. Ó, como eu falei pra vocês, chegou num canto aqui em que tem que emendar 3 cantos desses square, né? Desses quadradinhos. A gente vai pegar todos 3 pra unir e fechar eles só de uma vez, mas antes a gente tem que ter aquela noção de que a gente tem que finalizar aqui, ó, esse que a gente tá fazendo, já emendando ele junto aqui com os outros. Aí eu sempre pego os 2 pontos altos, 2 correntes, eu emendo aí volto pra ele pra terminar ele, entendeu? Mas se você não é acostumado a trabalhar dessa forma, você pode fazer os quadradinhos tudo só de uma vez, aí depois você vai só montando do jeito que você sempre faz aí. O importante é que a saída de praia não perca a estrutura dela. Aí vocês veem como é melhor para vocês fazerem essa junção, né, dos quadrados. Mas eu já gosto de ir juntando logo ela. Se for difícil para vocês entenderem, vocês voltam mais de uma vez essa parte aí para vocês entenderem. Quando eu assisto uma videoaula, que eu tô fazendo alguma coisa, quando eu não entendo uma coisa, eu volto quantas vezes for preciso para até eu entender aquela parte. Essa parte aqui, ela é meio complicadinha, mas dá para fazer. Mas o resultado final dessa saída de praia, ela fica muito linda. Aí vai ficando assim, como eu tô mostrando pra vocês, ó. Aqui eu já tava quase finalizando ela. Aqui eu coloquei esses pedacinhos de fio que é para eu localizar a parte da alça. Aqui praticamente eu já tinha terminado ela de montar todinha.
eu já ia pro acabamento, que é colocar as franjas e a alça. Aqui na alça, ó, eu peguei, onde finalizou os cantinhos, eu subi 3 correntinhas, onde era 3 correntinhas, eu uni com ponto baixíssimo e trabalhei 11 alças dessa pro tamanho M, né? Aí eu fui só fazendo ponto leque em cima de leque, né? Como eu falei pra vocês, o meu leque ele é dividido por 2 correntinhas no meio. Aí eu fui fazendo até atingir o tamanho que eu quero. Aí no caso, você estiver trabalhando numa saída de praia que não seja a M, como eu tô fazendo, aí ou tira a medida da sua cliente, tira a sua medida e só vai fazendo a medida que você quer fazer. Essa saída de praia que eu fiz aqui para tamanho M, eu coloquei 11 pontos leques para até chegar a parte de trás. Aí ficou um tamanho bem legal. Aí é só fazer assim como eu tô ensinando aqui, ó. Aí vai virando, né? Até atingir o tamanho desejado. Vocês percebem que uma hora tá na cama, uma hora tá na mesa, uma hora... Porque eu não tenho um local ainda de gravação. Eu vou conseguir esse local, aí vai ficar bem melhor para vocês visualizarem direito as gravações da peça. Mas o importante é que vocês estejam entendendo. Eu preciso do feedback de vocês, se vocês estão entendendo ou não, em que eu preciso melhorar, deixem nos comentários. Qualquer dúvida que eu venha e respondo para vocês, ou faço um vídeo respondendo. Aproveitem também e me sigam lá no TikTok, que lá eu posto também algumas peças que eu trago para cá, videoaula. Para vocês não perderem nenhuma videoaula, né? Esse é o meu trabalho, esse é o meu objetivo aqui na plataforma, trazer aquilo que eu conheço sobre o crochê, para também compartilhar com vocês o meu talento. Porque senão ele morre comigo, né? Ah, mas existem muitas crocheteiras. Sim, existem muitas crocheteiras, mas cada uma é diferente. Aí talvez o que você não aprenda com ela, você pode aprender comigo, ou eu aprendo com você. Porque eu sigo várias crocheteiras aqui, eu aprendo muita coisa com elas também. Aí vai ficando assim a alça, gente. Como eu falei, eu trabalhei 11 leques desse até eu atingir o tamanho desejado, que eu queria, né? Aí eu uni com a parte de trás, com um ponto baixíssimo, quando atingi o tamanho desejado. Ó, peguei a parte de trás, eu uni pelo lado esquerdo, para não ficar aparecendo a emenda. Eu uni e depois eu cortei essa ponta, porque eu ainda não fiz o acabamento aqui nessa hora. Eu fui fazer quando cheguei do outro lado da alça, que eu fui trabalhando os acabamentos da peça já, né, para terminar essa parte de cima aí, eu fui fazendo ponto baixo com picô. Aqui eu tava fazendo a emenda, um ponto baixíssimo. Eu fiz com agulha de crochê mesmo, mas essa emenda você pode fazer ela com agulha de tapeceiro, se você quiser. Só é deixar uma parte de fio aí bem sobrando, que aí dá pra fazer, porque não leva muito fio para fazer essa emenda. Aí você pode pegar uma agulha de crochê, de tapeceiro, desculpa, e fazer essa emenda normalmente aí. Aí só ir fazendo assim, ó, ponto em cima de ponto, até atingir o término, né, dessa parte. Aí eu corto o fio e finalizo essa emenda.
Depois a gente esconde esses fiozinhos aí. Aí fica assim, ó, a emenda. Pelo lado esquerdo, do avesso, né? Aí é praticamente uma alça pronta já. Aí a gente vai pra outra. Ó, vai ficando assim, aqui a gente já vai pra outra. É a mesma coisa da primeira. A gente vai trabalhar 11 pontos leques até atingir o tamanho que a gente quer, que é o tamanho M. Na primeira aula, no primeiro vídeo, eu falo para vocês sobre os tamanhos PMG, como que vocês podem estar fazendo essa saída de praia no tamanho PMG. Sendo que, só para lembrar de novo, aqui a gente vai emendar essa emenda da alça, do mesmo jeito como a gente fez lá no primeiro vídeo. Aí a gente finaliza a emenda, só que a gente não corta o fio. Aqui eu já trabalhei logo o acabamento da parte de cima, né? Que foi fechando os pontos com ponto baixo e picou. Aí depende do jeito que você vai querer fazer também. Se não quiser fazer picô, faz um bico diferente. Eu fiz o picôzinho com ponto baixo. Pra mim foi ficando bom, né? Aí você usa a sua criatividade para fazer como quiser essa parte aí do acabamento. Eu não fui também conferindo muito padrão, esses pontos baixos. Eu fui fazendo ponto baixo e fazendo picô. Teve uns que saíram com 5, outros com 4, outros com 3. É importante que foi ficando. E no final nem aparece essa questão aí, que a saída de praia vai ficando tão linda que isso daí é de menos. Mas se você quiser bem arrumadinho, conferindo a padronização de 3 pontos baixos, por exemplo, e picô, 4 pontos baixos, picô, aí você que sabe. Se você for mais detalhista nessa questão, aí é só fazer. Eu não ligo muito para essa questão aí desses detalhes, não. Aí foi ficando assim, ó. Trabalhando todo ao redor essa parte de cima, do colo, do ombro. Foi ficando assim. E para quem não sabe fazer esse picô aí, eu trabalhei 3 correntinhas e volto, faço um ponto baixo na primeira e continuo fazendo os pontos baixos. Ó, ponto baixo. Aí foi ficando assim, ó. Como vocês estão vendo. Depois que eu concluí lá em cima, eu vim para a parte de baixo, que eu já vim fazendo as franjas. Eu uso um cartão desses, de cartão de crédito, de débito, e dou 6 voltas, para mim ficar bom para fazer essa franja. Que ao todo ela vai ficar com 12, né? Então, ela fica boa para mim. Aí eu corto, aí eu venho com uma agulha de número 6, que é para pegar elas todinha e passando pelos buraquinhos que tem na saída de praia da parte de baixo. Aí eu vou fazendo essas franjas até terminar ela todinha, até dar a volta todinha da parte de baixo. Eu só faço isso, vou metendo por dentro delas e elas vão ficando assim, ó. Aqui eu já tava cortando, acertando as pontas, também eu fiz desse tamanho, né? Mas se você quiser uma franja mais longa, não tem problema. Como eu falei, a questão é você querer, né? Seja mais longa, o tamanho que você quiser. Eu fiz desse tamanho porque pra mim tá bom. E aqui eu já tinha finalizado essa parte de baixo todinha. E eu já tava só acertando as pontinhas das franjas. E a nossa saída de praia ficou assim. Eu não coloquei no corpo porque eu ainda tenho vergonha e também não tenho manequim. Espero que vocês tenham gostado e não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu comentário.